Pós-fácil. A volta da comida de verdade. A Piazza di Spagna é um dos pontos turísticos mais famosos de Roma. Sua escadaria de mais de 100 degraus é rodeada de jardins e liga uma fonte que lembra um barco a uma igreja que parece ter parado no tempo. É um lugar para contemplar a vida, de preferência com boa companhia, boa comida e um belo vinho italiano. Em 1986, a praça foi tomada por protestos contra a abertura de uma loja do McDonald's. Foram vários dias de revoltas, apoiadas por turistas, pelos moradores e até por celebridades. Dizem que Marcello Mastroianni, o mais célebre dos atores italianos, estava lá em um dos dias, e que levou um prato de espaguete para comer em frente ao Amarelo. O McDonald's se estabeleceu na Itália como no resto do planeta, mas aquele ano mudou o mundo de muita gente. Ao final dos protestos, um grupo se uniu para organizar um movimento que incentivasse as pessoas a tirar o pé do acelerador, a saborear alimentos locais e a adotar um estilo de vida que pare de depredar o planeta. O Slow Food, contra o ritmo frenético dos dias de hoje e a favor do prazer de saborear uma refeição de verdade ao lado de amigos de carne e osso. O Slow Food foi um dos pioneiros da filosofia que prega o que todo mundo vê, mas ninguém tem tempo de perceber. Em troca de dinheiro e algum poder, abrimos mão de uma alimentação de qualidade, com comida de verdade e, sim, espaço para prazeres como um hambúrguer e batata frita. Quando a rotina alimentar não é tóxica, eventuais exageros não causam estragos. Esse resgate a uma vida mais simples tem levado muita gente de volta ao campo. No Brasil, esse grupo é chamado de neo-rural. São pessoas que nasceram ou cresceram na cidade e migraram para o campo em busca de mais qualidade de vida e menos loucura. É o caso do filósofo Darcílio Aristeu Pupin. Filho de agricultores de Santa Fé do Sul, cidade com 30 mil habitantes no interior de São Paulo, Pupin estava acostumado ao fogão a lenha, ao colchão de palha de milho e à brisa mansa que sopra nas pequenas cidades. Energia elétrica, só conheceu quando tinha 9 anos. Acontece que Pupin se casou com a argentina Maria Alejandra Alcalá e foi morar em Campinas, a cidade grande mais próxima de Santa Fé. Mas quando chegaram os dois filhos, que hoje têm 9 e 15 anos, o casal decidiu dar a eles a mesma infância rural que tiveram e alugou uma chácara com horta e pomar, em Jaguariúna. Aí eles começaram a levar frutas e hortaliças sem agrotóxicos para os colegas no trabalho em Campinas. A cada semana, mais gente ficava sabendo e se interessava em comprar. Os agricultores da vizinhança também passaram a pedir conselhos aos dois sobre como vender a produção. Foi quando caiu a ficha e eles decidiram viver disso. Pupin, que dava aula em escolas, buscou a ajuda de entidades orgânicas para desenvolver cursos para ensinar os pequenos produtores a cultivar de forma sustentável. A esposa foi estudar gestão ambiental. Juntos, montaram um grupo de agricultores e educadores ambientais chamado Família Orgânica, que acaba de inaugurar uma sede própria em Piracaia, também em São Paulo. Nosso objetivo não é ter só um sítio produtor de alimentos, e, sim, montar uma cidade orgânica que seja referência em educação e produção no Brasil, diz Pupin. Hoje, 60 produtores fazem parte da família, que mantém convênio com a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, para fazer pesquisas. Organizamos cursos e convênios com escolas, restaurantes e instituições para conscientizar o consumidor, além de vender em feiras e eventos do setor. Uma das maiores apostas da família orgânica é resgatar alimentos que foram esquecidos no nosso cardápio, como serralha, beldroega, caruru, capuchinha, taiobi e azedinha, que são hortaliças baratas, de fácil cultivo e ricas em vitaminas e antioxidantes. Chefes badalados já começam a oferecer esses ingredientes diferentões para os urbanos. Como são raros, eles são igualmente caros. Mas não significa que a gastronomia de alto padrão tenha distorcido os conceitos de uma agricultura que, por definição, prega a volta à simplicidade. Toda vez que algo desponta como desejo de muitos ao alcance de poucos, a opinião pública se volta para o assunto e começa a discutir sobre ele.
E isso é bom para os alimentos que, até então, estavam esquecidos. Afinal, eu e você podemos nos lembrar deles e procurá-los em alguma feira ou no supermercado. Eu, por exemplo, sempre vejo se não encontro limão cravo, aquele com a casca porosa esbranquiçada e a polpa avermelhada, que nasce fácil nos limoeiros de quintal. Virei fã depois de provar a geleia de limão cravo na visita à Fazenda São José e já vi esse doce em sobremesas de restaurantes na capital. A produção artesanal de comida também está voltando à tona. É o caso dos queijos de regiões mineiras como Cerro, uma cidade que foi colonizada pelos portugueses e se desenvolveu por causa da mineração. As famílias por ali tinham o costume de fazer o próprio queijo, principalmente quando queriam agradar as visitas que chegavam ou presentear alguém que morava longe. Os queijos eram despachados para o país inteiro. Na Serra da Canastra, também. Os tropeiros que passavam na cidade guiando animais de uma região para outra davam uma parada na canastra para se abastecer com o queijo típico de lá. Quando as minas se esgotaram, os moradores começaram a produzir para vender, e fizeram desse trabalho sua fonte de renda. Até que, em 1952, uma lei federal que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar tornou inviável a venda desses queijos. É que eles são artesanais, feitos com leite cru. Os industrializados levam leite pasteurizado, o que aumenta o prazo de validade e reduz o risco de contaminação por bactérias, e ficam prontos para o consumo depois de passar pelo processo de maturação que dura entre 16 e 22 dias. A maturação é o tempo que o queijo fica descansando para ficar com a consistência, o cheiro e o sabor característicos. Cada tipo tem um tempo diferente. Quando a tal lei entrou em vigor, determinou que os queijos feitos com leite cru só poderiam ser vendidos em outros estados se passassem por um período mínimo de maturação de 60 dias. Uma norma dessa só serve para os produtos cozidos, que seguram bem o longo tempo no mercado. Em outras palavras, favorecem a indústria. As famílias, que vivem do queijo há 200 anos, passaram a trabalhar na clandestinidade e a ver seus lucros despencarem. Quando tentaram emplacar uma lei parecida na França, onde sendo cerca de 360 tipos de queijo são produzidos no sistema artesanal, teve quebradeira geral. O Roquefort francês, que foi proibido de entrar nos Estados Unidos e virou estopim de uma gigantesca manifestação contra leis que favorecem os grandalhões do ramo e empobrecem os pequenos produtores, é feito com leite de ovelha cru. A proibição levou o governo de Minas Gerais a fazer um acordo de cooperação com a França para importar conhecimento e técnicas modernas que garantam a segurança alimentar e a competitividade no mercado. Agora, o Ministério da Agricultura estabeleceu uma certificação específica para esse mercado e pretende reduzir o tempo mínimo de maturação para 16 dias, no caso do queijo de Cerro, e de 22 dias para o da canastra. Gosto da ideia de comer queijo feito por uma família que tira sua renda disso. Gosto mais ainda da ideia de ter uma horta em casa. Vivo tentando montar uma, mas preciso deixar o romantismo de lado e assumir que nunca deu certo comigo. Nem meus vasinhos de temperos frescos na janela vão para frente. É que ervas, alfaces e repolhos criados em casa não são como cães. Você compra a melhor terra para alimentá-los e o canteiro mais bonito para servir de casinha. Mas eles preferem morrer secos a pedir água. Não perdoam desatenção, nem mesmo se você teve uma semana dura. E acabam sendo comidos por cochonilhas, aqueles insetos brancos, marrons ou amarelos que grudam nos caules para se alimentar da seiva. Eles só aparecem quando há desequilíbrio na terra, muito ou pouco nutriente, muito ou pouca água, muito ou pouco sol. Em minha defesa, devo dizer que continuo tentando, com a melhor das intenções. Seja como for, depois das dezenas de entrevistas que fiz, livros que li, documentários que vi e lugares que visitei para produzir este livro, uma coisa me parece certa: o futuro da comida é uma volta ao passado.